Para poder fazer a listagem de todos os controllers da exata maneira que eu mostrei para você lá na primeira aula, vamos entender algumas coisas. Primeiro, eu fiz a listagem de todos os meus controllers, mas esses controllers eles não estão cadastrados lá no banco de dados. O que tem lá no banco de dados é somente o seguinte, deixa eu mandar executar isso daqui, é somente as permissões para determinado usuário e determinado método desse controller. Esses controllers aqui não são os controllers que eu criei para dentro do meu sistema. Então, como que eu vou fazer para poder resgatar os controllers? E vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho que listar todos os controllers, com exceção de alguns. Como assim com exceção de alguns? Porque veja que aqui na pasta dos controllers, da pasta admin, eu tenho admin controller, admin login controller, admin permissões controller e o painel controller. Desses controllers aqui, eu sei que eu não vou precisar fazer a listagem desse admin controller e do admin login controller, porque eu não quero bloquear o acesso do usuário, por exemplo, para ele poder fazer o login lá no painel administrativo. E também não quero bloquear o usuário de acessar a página de login. Então, o que eu quero? Eu quero somente pegar esses dois controllers aqui. Então, tem que dar um jeito de falar, bom, eu quero pegar todos os controllers, mas com exceção de alguns. O que mais que eu preciso? Eu preciso pegar todos os métodos dos controllers. Eu sei que os controllers, eles têm os métodos já fixos, os métodos específicos. Lá no curso de MVC, eu falei para você que vai existir o método index, vai existir o show, vai existir o update, o edit, o create, o store e o destroy. Todos esses métodos, eles vão existir dentro de todos os controllers. Então, sabendo disso, o que eu posso fazer? Na classe que eu criar para poder fazer a listagem das permissões, eu vou poder colocar em algum lugar esses métodos fixos para poder fazer a listagem depois. O que mais que eu preciso? Eu preciso pegar os métodos já cadastrados para o admin no determinado controller. Como, por exemplo, o usuário João. Eu vou pegar os métodos já cadastrados para o administrador João em determinado controller. E também, na hora que eu pegar esses métodos, se existir lá no banco de dados, lá no permissions, o que vai ter? O botão ele vai ter que ser verde. Se não existir, o botão ele tem que ser vermelho. Então, quando pegar os métodos da tabela permissions, colocar esses métodos como botão verde, e os que não estão na tabela permissions colocar vermelho. Porque você viu que aqui no SQL, deixa eu só fazer a listagem de novo, select todos from permissions. Permissions não, é permission. Você viu que aqui eu tenho o seguinte, eu tenho o update, o index, o destroy, enfim, esses métodos nos seus respectivos controllers. Nesse administrador controller, o que eu tenho? Eu tenho o index, o destroy, o create, o edit e o store. Qual que está faltando aqui? Eu sei que está faltando o update desse administradores controller. Então, esse update do administradores controller para esse usuário com índice 2, ele tem que vir com o botão vermelho, não o botão verde. O verde tem que vir qual? O index, o destroy, o create, o edit e o store. Isso serve também para todos os outros controllers criados. E sabendo de tudo isso, nós já podemos começar a criar a nossa classe. A classe ela vai ser criada dentro de onde? Vai ser criada aqui dentro dessa pasta classes. Vou criar um novo arquivo. Esse novo arquivo vai ser controllers permissions.php. Eu vou chamar aqui, pegar a estrutura de uma classe normal. Aqui vai ser, qual que é o nome da classe que eu acabei de criar? O nome, controllers permissions. E aqui dentro eu já vou poder colocar o seguinte, eu vou criar o primeiro atributo. O primeiro atributo ele vai ser os methods.
Esses methods, o que eles são? Lembra lá, no comecinho dessa aula que eu falei que como eu já sei que todos os controllers eles vão ter sempre os mesmos métodos, então eu posso colocar aqui dentro. Eu vou colocar aqui, vai ser o index. Eu sei que também vai ter o show, eu sei que vai ter o edit, o update, vai ter o create, vai ter o store e ele também vai ter o destroy. Tem quantos métodos aqui dentro? Espera aí. E o destroy. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 métodos. O que mais que eu preciso? Eu preciso também do private exclude. Esse exclude, o que ele vai ser? Vão ser os controllers que eu não vou poder pegar aqui dessa pasta controllers, dentro dessa pasta admin. Porque eu sei que o admin controller e o admin login controller eu não vou precisar pegar. E se qualquer outro controller que você não queira pegar, se você vê que esse controller, determinado controller que você criou, você não quer colocar na listagem do bloqueio para o usuário, é só você colocar aqui dentro desse exclude. Eu vou colocar o admin controller.php e também vai ser o admin login controller.php. Então esses dois controllers eu não quero fazer a listagem lá no permissões.html. Eu vou criar também um atributo privado também, vai ser controllers name. Isso aqui você vai entender um pouquinho mais para frente nessa mesma aula, na que eu estiver terminando essa parte do controllers permission. Eu vou criar o primeiro método. Esse primeiro método ele vai ser folders, no caso as pastas, folders controller. Folders controllers no plural. E aqui eu vou colocar files, ou melhor, vou colocar folder. Não, tá certo, é folder no singular. Achei que tinha colocado folders. É somente folder. Vai ser files igual new. Como que eu faço para poder pegar arquivos de dentro de uma pasta? Para isso nós temos dentro do SPL, nós temos o seguinte: new directory iterator. Nesse directory iterator, eu vou passar aqui a pasta que eu quero pegar. Eu quero voltar ao nível, pegar dentro de app, eu quero pegar dentro de controllers e dentro de admin. Agora, dentro desse files, o que eu tenho? Eu tenho todos os arquivos dessa pasta admin que está dentro do controller. No caso, ainda pasta controllers. Eu vou criar um array chamado controllers. E aqui embaixo eu vou percorrer esse files aqui. Então, vai ser for each files as file. E aqui embaixo, olha o que eu vou colocar. If file o quê? Is dot, porque quando eu pego todos os arquivos de determinada pasta, vem também dois arquivos, né? Não são bem arquivos. Vem o seguinte, ponto e ponto, ponto. Então, se não for um ponto ou um ponto, ponto, então eu quero pegar e fazer a listagem deles. Então, se não for is dot, no caso, se não for um ponto, e o quê? And not, se não estiver no array, se não estiver em qual array? Nesse array de exclude aqui em cima. Então, vou colocar file, get file name, se não estiver dentro da onde? Do this exclude. Então, se não for um ponto e se não estiver dentro desse array, dentro desse exclude, daí sim eu posso pegar esses arquivos, posso pegar esses controllers. Então, vou colocar dentro de controllers, no caso eu falei que ele é um array, e vou colocar o seguinte, file, get file name, ponto e vírgula. Agora, eu vou vir aqui embaixo desse método folder controllers, vai ser um return controllers. Simples. Agora eu já tenho, dentro desse controllers, todos os controllers dessa pasta admin. E agora aqui embaixo, eu só vou criar um outro método. Vai ser um método, agora sim, vai ser um método público. Vai ser permissions. Por que vai ser um método público? Porque vai ser exatamente esse método que eu vou chamar lá dentro do meu... Qual que é o nome? Do admin permissões controller. Então, eu vou vir aqui dentro do admin permissões controller, aqui dentro desse show, é onde eu vou chamar o quê? Eu vou chamar esse controllers permission e vou chamar esse
permissions. Eu só vou chamar aqui controllers, vai ser igual ao que? This folder controllers. Folder controllers, no caso, são os controllers que estão dentro de determinada pasta. E só vou colocar agora o seguinte, vai ser controllers igual, eu vou trabalhar com array map. Nesse array map eu preciso chamar um callback, no caso vai ser uma função anônima, e vou passar o outro parâmetro, vai ser o array que eu quero trabalhar. Aqui vai ser qual array? O controllers. Esse array controllers que eu estou pegando aqui em cima. Não confundir com esse daqui. Esse daqui estou atribuindo o resultado desse array map. Esse controllers que eu estou pegando como segundo parâmetro é esse controllers aqui. Agora eu só quero pegar e separar o nome do arquivo da extensão dele. Eu vou colocar list file name e também o extension vai ser igual explode. Eu vou explodir o quê? Eu vou explodir o ponto da onde? Do controller. Mas da onde que eu estou pegando esse controller agora? O controller eu vou passar aqui por parâmetro. Tá, agora acabei te confundindo mais ainda, né? Vamos lá. Esse controller que eu estou pegando aqui, que eu estou passando por parâmetro, são todos esses controllers aqui. Por quê? Vamos supor que eu esteja trabalhando com for each. O for each, como que ele funciona? Eu vou chamar aqui o controllers as key e value. No caso aqui eu poderia também trabalhar somente com o controller. A cada passagem desse array, não deixa de ser um array, a cada passagem desse looping, desse for each, eu estou guardando cada um desses controllers dentro dessa variável controller. É exatamente isso que eu estou fazendo com esse array map. A cada passagem desse array controllers, estou guardando todos esses controllers dentro desse controller aqui. Então, na primeira passagem, ele vai pegar o primeiro controller, vai dar um explode e pegar o file name e vai poder pegar a extensão. E agora, eu vou ter que fazer o seguinte, eu preciso verificar se existe no nome do arquivo, se existe o prefixo admin. Porque veja que alguns controllers, como por exemplo esse painel controller, não tem o prefixo admin controller, no caso o prefixo admin. Então vamos lá, como que eu vou trabalhar isso agora? Eu vou vir aqui embaixo e vou fazer uma pergunta, if str file name, aqui, o que eu vou procurar? Eu vou procurar o admin. Eu vou tirar esse part, que eu não preciso dele. Então, se existir esse admin aqui nesse file name, eu só vou colocar um return, vai ser substr. Nesse substr, o que eu estou esperando? O primeiro parâmetro ele vai ser a string, vai ser justamente o file name. O segundo vai ser da onde que eu vou começar a pegar. Eu vou começar a pegar do strlen, vai ser o admin. Isso aqui eu vou explicar daqui a pouco para você. E o length vai ser strlen. Vai ser o file name. O que esse substr está fazendo? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui em cima. Vamos supor que eu tenho o admin controller. Ou melhor, admin permissões controller. O que eu quero fazer? Eu quero pegar somente esse permissões controller. Eu quero tirar esse admin daqui. Porque na hora que eu for listar esses controllers, você viu que quando eu listei lá na primeira aula, eu listei somente permissões controller. Eu não coloquei esse admin aqui. Então, como que eu vou fazer para poder tirar esse admin? Eu vou verificar se esse admin ele existe no nome, é que através desse str, verificou que existe. Se existir, eu vou utilizar esse substr para poder subtrair, para poder tirar esse admin do nome. E como que eu faço isso? Com o substr, o primeiro parâmetro desse substr vai ser justamente esse admin permissões. Vou colocar aqui. Da onde que ele começa? De qual caractere que ele começa para poder tirar esse admin? Vai começar da onde? Se eu colocar um strlen nesse admin, ele vai começar a contar. Esse aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai começar a partir do 5. Então, ele vai começar a partir daqui. Vai começar a partir daqui e vai até onde? Até o tamanho final do nome desse permissões controller. Por exemplo, esse permissões controller ele vai 5, ele tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos supor que tenha 25 caracteres. Com esse substr,
Aqui eu quero falar que eu quero começar a partir do quinto, porque aqui eu coloco o strlen. Esse strlen ele vai começar a partir do quinto, porque ele conta quantos caracteres que tem dentro desse admin. Então é como se eu estivesse colocando aqui 5 até o tamanho máximo desse admin permissões controller. Vai até, se eu não me engano, eu contei 24 ou 25 caracteres. Então vai pegar daqui até o final, até aqui. É isso que esse substr, no caso esse substr ele faz. Mas caso não existir esse admin, eu só vou colocar um return, vai ser um return justamente nesse file name. Legal, agora eu já tenho todos os controllers pegando aqui certinho dentro desse permissions. Agora eu tenho que vir aqui embaixo e dar um return nesse controllers. Qual que é esse controllers que eu estou dando um return? É justamente esse controllers aqui de cima. Esse daqui. Legal, então o permissions ele já também está pronto, o controllers aqui em cima ele está pronto, no caso o folder controllers ele está pronto. Eu vou pegar e colocar esse daqui, eu vou colocar ele como privado. E aqui eu vou colocar como controllers. Agora sim, aqui embaixo vai ser um public function, vai ser permissions. Para deixar bem separadinho, certinho. Esse daqui vai ser somente para poder pegar os controllers. Esse aqui foi responsável para poder pegar os controles das pastas. Esse aqui é o responsável para poder tratar os controllers, tirando o admin. Esse aqui é o responsável por retornar tudo que eu quero mandar lá para o meu admin permissões controller. Eu vou colocar controllers, vai ser igual this controllers. Esse controllers, esse método controllers é justamente esse controllers aqui de cima. E agora aqui embaixo eu vou passar, vai ser um for each. Eu vou percorrer esse controllers, vai ser as controller. Eu não preciso pegar o índice, vai ser somente controller. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar this o quê? Controllers and permissions. E vou passar o controller e também eu vou passar o usuário. Vou colocar um ponto e vírgula e aqui em cima eu vou passar o usuário aqui para dentro. Certo, mas agora, o que significa esse controllers and permissions? Esse controllers and permissions, eu vou criar um método daqui a pouco. E para dentro dele, eu vou passar o controller e também vou passar o usuário. Agora, aqui embaixo do for each, eu só vou colocar um return. Return vai ser this. Lembra desse atributo que eu criei aqui em cima? Esse atributo chamado controllers name. Então, vou dar um return nele. Controllers name. Tá, mas esse controllers name, eu não criei ele em lugar nenhum. Quer dizer, eu criei aqui em cima eu criei, mas só que eu não chamei ele, não atribuí nada para ele. Por que eu estou retornando aqui dentro desse permission? Porque aqui dentro desse controllers and permissions, daí sim eu vou utilizar bastante esse this controllers name. Porque se eu vier aqui embaixo e chamar um private, vai ser... Como que é o nome desse método? É controllers and permissions. Se eu chamar aqui controllers and permissions e aqui dentro, em algum lugar, eu colocar this controllers name igual a alguma coisa, por exemplo, igual a teste. Daí eu venho e chamo esse controllers and permissions aqui dentro desse método permission. Agora dentro do permission eu tenho acesso ao quê? Eu tenho acesso a esse this controllers name. Simples assim. Esse controllers and permissions, ele está esperando um controller e também está esperando o usuário. Mas esse usuário eu vou utilizar para quê? Pelo seguinte, eu vou pegar, vou instanciar, ou vai ser permission igual a new permission. Esse permission ele vai ser um module que eu ainda vou criar. O module justamente daquela tabela permission que eu mostrei para você lá no começo desse curso. E vou chamar o seguinte, permissions encontradas. Eu sei que eu estou misturando nomes em inglês e em português, mas vamos lá. Vai ser permission. E vou pegar user permissions. E aqui eu vou passar o usuário. O que isso significa? Que eu vou ter que criar dentro desse module permission, que é lá daquela tabela permission. Vir aqui dentro do SQL, eu tenho esse select todos from permission. Vou mandar executar. Eu tenho aqui todas as permissões de determinado usuário para determinado controller. Isso aqui você já sabe. Agora eu vou vir aqui embaixo e fazer o seguinte, if not permissions encontradas. No caso, se não encontrou nenhuma permissão encontrada,
Eu vou chamar aqui, vou colocar this permissions not found. O método somente para poder tratar essas permissões que não foram encontradas. Agora, caso encontrou, daí sim eu vou chamar this, vai ser permissions found. As permissões encontradas. Dentro desse permissions not found e permissions found, é que eu vou trabalhar com aqueles botõezinhos vermelhos e os botões verdes. Eu verifico se nenhuma permissão ela foi encontrada, então eu posso trabalhar com aqueles botões vermelhos. Agora, se foi encontrada, daí sim eu vou trabalhar com os botões verdes e os botões vermelhos. Você vai entender a lógica dentro desses métodos depois. Então, essa aula está ficando por aqui. Na próxima aula, nós continuamos com esses métodos. Valeu, um abração e até mais.